enquanto eu me maqueio, eu resolvi gravar minha experiência na Bahia, ou seja, minha viagem para a Bahia. Hoje não, esse mês de novembro faz um ano que eu fui à Bahia e houve uma polêmica um tempinho atrás com uma influenciadora dizendo sobre a educação dos baianos. E eu falei assim, pensei muito, né, em gravar um vídeo ou não, falando a minha experiência na Bahia. Também eu tenho que começar dizendo que existe vários tipos de turismo, né? Por exemplo, tem um turismo de luxo e tem um turismo mais acessível, econômico, né? Eu acho que eu já fiz um vídeo dizendo minha viagem para o Paraná, que foi totalmente diferente, foi outro tipo de turismo. E na Bahia a gente foi realmente conhecer de mochilão. Então eu vou contar minha experiência para vocês, espero não ser cancelada. E acredito que as pessoas têm a maturidade para entender que experiência é muito particular. E também depende muito da educação de cada um. Educação que eu falo, a criação dentro da sua casa, tá? Não tem a ver com valores financeiros, tá? Eu tô falando outros tipos de valores. Então, quando eu fui para Bahia, a gente pegou um voo econômico, saímos do Rio de Janeiro e fomos para Salvador. A primeira pousada que nós ficamos, que eu recomendo muitíssimo, que é maravilhosa, perfeita em tudo, na educação, com os hóspedes e tratamento, é Solar dos Deuses, que fica lá em Pelourinho, em frente àquela cruz, enfim, bem no centro mesmo de Pelourinho, maravilhosa. Fui muito bem tratada naquela pousada, Solar dos Deuses, e olha só que irônico, eu não queria ficar naquela pousada porque remetia muito orixá, e cada quarto falava sobre um orixá. Eu sei um pouco da cultura, né, afro no Brasil, religiosa, então eu sabia o nome de todos os orixás, e meu namorado é francês, e acaba que a gente compartilhei muito isso com ele, sobre o conhecimento, e eu não queria ficar nessa pousada porque eu não queria muito ir pra Bahia, porque esse negócio que diz que é muito forte, essa questão religiosa, e eu tô um pouco fora disso, não quero me envolver. E acabou que a gente ficou na pousada e tal. Nossa, que pousada maravilhosa. Eu fiquei falando que não queria por causa disso, mas é a melhor pousada e eu recomendo muitíssimo. E a arquitetura de lá é maravilhosa, eu amei muito. Ver as casas, como que elas são realmente até hoje. É claro que muitos acredito que foram reformadas, mas assim, a conjunção das coisas é muito bonita. A arquitetura em Salvador é interessante, né? A história é viva. Questão de comida em Pelourinho. Não achei nada de interessante. Eu já comi acarajé e não achei o acarajé da Bahia bom. Não sei se é porque o acarajé era ali do Pelourinho, não sei como que é a questão. Eu achei que quando é muito turístico, você não come realmente a comida bem saborosa, porque é um turismo em massa e não que é um turismo em massa lá, eu acredito que, enfim, Pelourinho sim, você vê muito turista, mas eu não gostei do acarajé. E eu comi um acarajé aqui no Rio de Janeiro, feito por baianas, que era mais saboroso do que o de lá, né? Então, assim, gastronomicamente, não gostei. Aí, pra mim não falar que eu não comi comida de verdade da Bahia, eu fui no Senac, eu já estudei no Senac, e lá tem, no Senac, na Bahia, tem uma coisa muito legal que você paga R$100 e você pode comer o quanto você quiser. E eles fazem cardápio, tipo, comidas típicas da Bahia. Então, nós experimentamos de tudo. Não é ruim, mas não é o tipo de comida que eu mais gostei de comer, tá? A comida baiana, achei muito pesada. A gastronomia não é a minha favorita, tá bom? Mas isso não significa que é ruim. Nossa, eu tô horrorível. Nós pegamos e fomos lá pra Boipeba, então a gente teria que pegar uma balsa de mochila, pegamos uma balsa, depois de uma balsa compramos uma passagem de ônibus de sei quantas horas para chegar em Valença e depois lá pegar um barco para Boipeba. Eu quero falar sobre minhas pequenas horas em Valença, lá na Bahia. Eu sei que às vezes eu sou muito educada e se irrita muito, né? Quando a pessoa não é direta. Eu não vou ser direta com quem eu não conheço. Eu não vou ser
direta, me dá isso com quem eu não conheço, porque eu sou carioca, eu sou muito direta. Só que eu tô em outra região, tô com outras pessoas, eu não sei quais são as dores dela, tudo que elas já passaram na vida dela, então não tenho um motivo para ser quem eu sou com quem eu não conheço, e não é ser falsa, é simplesmente ser muito educada com quem eu não conheço, e para alguns, não sei, parece que isso é muito ruim, isso é muito ruim, entendeu? E eu percebi que eles eram muito direto. E chegando lá em Valença, eu tava com muita fome e eu queria comer comida. E eu percebi que depois que eu comprei a passagem para pegar um barco para Boipeba, tinha alguns quiosques e um deles vendia comida. E eu perguntei para a moça, moça, qual é o cardápio, por favor? Aí ela falou, arroz, não sei o que, não sei, blá, 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 blá. Aí ela falou, feijão com caldo. E aí eu falei assim, o feijão é preto? Aí ela, não, feijão de verdade, o marrom. Eu fiquei assim, né, feijão de verdade. Fiquei chateada porque como que eu vou saber que o feijão de verdade é o com caldo marrom? Porque feijão de verdade no Rio de Janeiro pode ser preto, pode ser o que chamam de carioca, que é esse, pode ser o vermelho, pode ser o branco, porque aqui fazem tudo com caldo também, ou sem caldo. Depende da receita, né, gente? Porque aqui no Rio de Janeiro é tanta receita do mundo inteiro. Então, eu só fiz uma pergunta. Aí ela super... Nossa. Aí eu falei assim, então pode ser esse e tal. Aí eu vi que eu tinha que ser mais simpática. Eu dei uma... Brinquei um pouco. Isso daqui vai dar merda, né? Eu brinquei um pouco com ela, assim, no sentido, mas eu fiquei muito constrangida com esse jeito de ser direto e tal, que me incomodou muito, 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 é porque eu não sabia o que dizer, mas não acredito que ela tem um jeitinho dela de ser. Só que a gente, quando trabalha com turismo, a gente tem que entender uma coisa. A gente vai lidar com pessoas com cultura diferente, personalidade diferente, e se a pessoa questionar alguma coisa, é só a gente explicar, entendeu? Porque, querendo ou não, são os turistas que geram economia, tanto aqui no Rio de Janeiro como no mundo inteiro, gente. E aí eu percebi que eles gostavam muito disso, nesse negócio de querer ser direto. Eu não vou ser direta com quem eu não conheço, eu não sou uma pessoa muito aberta pra... Não sou, entendeu? Né? Então foi isso, me senti incomodada em relação a isso. Então deve ser por isso que algumas pessoas falam que os baianos são ignorantes. Gente, a gente não tem como adivinhar, a gente já sei que a gente tem que ir para um local, a gente tem que saber o mínimo. Sabe, foi isso. Mas eu comprei a comida, comi, ainda tenho, comprei um açaí ainda depois. Depois de tudo, ela ainda achou que eu era legal, mas assim, é porque eu insisti, né? Então acho que é por isso que as pessoas falam que eles são muito... A educação não é muito boa quando vai em questão do turismo. Tem muitas pessoas que viajam para Bahia e falam essa questão, né? Então, assim, não é que as pessoas querem ser falsas, é porque as pessoas não querem muita intimidade de primeira, precisa conhecer com mais profundidade. Então, essas questões. Depois chegamos em Boipeba, uma ilha maravilhosa, linda. Boipeba é muito bonita ilha, coisa e tal, mas tudo muito caro. Olha que eu fiquei numa boa pousada, o meu quarto tinha piscina particular, além da piscina da pousada, tá bom? E a diária não era baratinha. E eles não entregam toalha, tem que ficar pedindo, isso daí todo baiano não, mas eu tô falando nessa pousada, né? Muito bonita e tal. Tava chovendo, novembro diz que chove muito, mas é que a gente tem um calendário assim. Quando a gente tem pra viajar, a gente viaja. Infelizmente é complicado devido ao trabalho. Eu achei Boipeba lindo. Um lugar que eu recomendo muito por lá é o Guido da Lagosta, que pensa num lugar legal, as pessoas são muito bacanas, esse Guido da Lagosta é muito bacana. A gente queria tomar banho, aí a gente tinha pedido uma lagosta. Pô, preço muito acessível. É caro para chegar até lá, mas lá a comida é bem barata. E chegando lá, ele falou assim, olha, melhor não vocês tomar... Ele falou, melhor não tomar banho agora, porque quando a lagosta vir, ela fica dura, fria, então pra você comer fresquinho. Nossa, deu muita orientação, muito educado.
Tudo lá muito legal no Guido da Lagosta. A água quentinha, maravilhosa, que praia refrescante. Eu acho que o lugar mais lindo, assim, que eu gostei bastante, na verdade, é o Guido da Lagosta. E lá eu recomendo muito, a comida é muito boa, apesar de ter vomitado toda a comida depois, porque eu comi tudo. Eu comi muita lagosta, eu comi... qual é o nome? Pirão, que fala, né? Pirão, acho que é isso. E aí, depois ainda fui pro mar, vomitei. Meu namorado tem barriga de ferro, não vomitou nada. E quando chego no hotel, eu já tava assim, minha barriga tá doendo, não sei o quê. Aí vomitei tudo, a lagosta inteira, enfim. E o melhor lugar que eu já fui foi no Guido da Lagosta. E recomendo muito o Guido da Lagosta. Eu acho que foi o melhor lugar. 10 mil vezes melhor do que Pelourinho, mas aí são turismos diferentes. Que eu falo, uma foi pra praia, se isolar, relaxar realmente. E o outro mais turismo histórico. E depois disso, voltamos para Pelourinho. E nessa volta a gente teve mais um tempinho, porque a gente foi conhecer realmente algumas igrejas, alguns lugares. E lá em Pelourinho tem uma coisa muito chata, que são os moradores de rua. A gente chama de pedinte, né? Eu chamo de pedinte. Aqui no Rio tem muito morador de rua, mas lá eles pedem, e quando você fala não, são muito rudes com você, são muito ignorantes com você. Não tem nada a perder, né? Teve uma moradora de rua que tava colocando minhas costas assim, dizendo que eu tenho que andar desse jeito, e me criticou quase, e levei um soco na cara. Mentira, não falou isso, mas ela tava me dando ordem, e como eu não sabia como reagir, aí eu falei, tá, desculpa, coisa e tal. E morador de rua tem em qualquer lugar, mas lá eles são diferentes, eles são audaciosos. Literalmente no sentido de você falar não pra eles, é um não que machuca. Não tô bem maquiada, mas, gente, o importante é chegar lá. Peraí. Só tenho isso. Chegamos em Pelourinho, visitamos. Uma coisa também que eles cobram, tem uma associação de cultura afro lá que cobraram R$ 300 pra gente conhecer o ritual religioso, o candomblé. Que eu já conhecendo todo o conceito e tal, tem gente na família que tem essa religião afro, não é do candomblé. Eu falei, não, R$ 300 para poder assistir o ritual não vale a pena não. E não pagaria não, e não paguei. Isso dentro da igreja, tá? Católica, tá? Da igreja católica. Mas eu achei cansativo o turismo lá em Pelourinho, sabe? É muito chato. Chato e caro, tá? Nesse sentido do negócio religioso. Achei que tinha mais coisa a se explorar. Aí a gente foi num museu lá e teria uma exposição que ia vir de Niterói, que a gente já tinha ido no Niterói, né, no MAC. Então, demora a chegar as coisas lá na Bahia. Poderia melhorar isso, não sei quem é responsável por isso, né? E realmente assim, primeiro vem pro Rio, depois o São Paulo, Rio, depois vai pro Nordeste. Infelizmente é assim a realidade. Poderia melhorar também isso, né? E não é culpa dos baianos não, tá? É a situação histórica, não sei, grande, muita coisa a se falar sobre isso. Não voltaria para alguns locais. Teve uma pousada chamada Arte, não sei o que, eu não voltaria para lá não. Tá? E o dono da pousada é francês, meu namorador é francês. É uma mulher, eu acho, e ela foi super rude, então isso suja até a reputação dos baianos, e não era baiano que era dono de lá, né? Eu fiquei quieta quando ela quis mostrar a cultura francesa. Gente, meu namorado é francês, a gente estava na Bahia para conhecer a Bahia, foi um pé fora. Então faz com que as pessoas pensem que também é o baiano, né? Mas não, é um francês que é dono de lá, uma francesa que é dona de lá, e ela é super rude. Meu namorado ficou morrendo de vergonha em relação a isso, que ele falou que ela é uma burra, e realmente ela era muito burra. E acaba que aí vamos dizer que a culpa é dos baianos, que não é, né? Dos baianos. Mas eu não voltaria pra lá por causa disso, né? A educação da moça de Valência também, queria muito essa aproximação, também me incomodou um pouco, mas voltaria super pro Guido da Lagosta, que eu achei maravilhosa. Muito caro, mas achei incrível lá,
Não tem como não gostar do Guido da Lagosta, tá bom? Não tem como não gostar. E até pra quem não gosta de praia, é pelo a sensação de você estar muito bem, como se diz, bem tratada. Eu tô pálida. Bom, já finalizei tudo, apesar de tudo. A única coisa que eu usei pra maquiar foi isso aqui. E deu certo, acho que não ficou tão ruim não, né? Pra quem não tem nada. Precisava de um batom vermelho e uma coisa. Até o próximo vídeo, espero não ser cancelada. Mas, gente, a experiência é única. Quem quiser ir à Bahia, ter sua própria, tirar suas próprias conclusões, isso é muito importante. Ajuda na economia, tem sua própria experiência e com tudo isso pode dizer se é verdade ou não sobre o que outros diziam. Isso vai depender muito de como você é e o que você acha e se você gosta disso. Tem gente que super se identifica.